Olá! Hoje nós vamos estudar os capítulos 17 a 19 do livro de Atos, versículos 1 a 9 do capítulo 17. A próxima grande parada dessa segunda viagem missionária foi em Tessalônica, onde mais uma vez Paulo começou visitando a sinagoga local. Ele fez isso por 3 semanas. Ele discutia as escrituras nas sinagogas e identificando Jesus como o Cristo e explicando a necessidade de sua morte e ressurreição. Entre os judeus que acatavam o Antigo Testamento como palavra de Deus, Paulo usava as escrituras para fundamentar sua argumentação. A conversão de grande multidão de gregos religiosos e mulheres importantes despertou a inveja dos judeus incrédulos. Paulo tinha encontrado resistência anteriormente, mas desta vez havia um movimento orquestrado envolvendo o ajuntamento de homens maus dentre a malandragem, ou seja, pessoas que não se importavam em fazer o mal. Jason era aparentemente um dos tessalonicenses que se tornara crente. Ele havia recebido Paulo em seu lar, por isso o povo atacou a sua casa. A expressão "estes que promovem tumulto em todo o mundo" pode indicar que os cristãos foram tomados por nacionalistas judeus que tinham causado distúrbios por todo o Império Romano. No entanto, é mais provável que seja uma referência exagerada à agitação causada de cidade em cidade por judeus que se opunham à mensagem cristã. Declarar que existia um outro rei além de César era um crime grave no Império Romano. Essa mesma acusação foi usada para condenar Jesus diante de Pilatos. A fiança estipulada era dada como garantia de que não haveria mais perturbação da paz como resultado da pregação de Paulo. No âmbito prático, isso provavelmente significava que Paulo teria de deixar Tessalônica, uma vez que seus adversários judeus continuariam a criar problemas. Versículos 10 a 15. Paulo e Silas foram levados de noite para fora da cidade, provavelmente para ocultar sua partida. Em vez de decidirem não correr riscos desse ponto em diante, eles viajaram para Bereia e foram direto à sinagoga dos judeus. Os bereanos servem de exemplo de postura ideal de discípulos. Eles eram mais nobres e abertos à instrução bíblica, examinando cada dia nas escrituras para ver se o ensino era verdadeiro. Aparentemente, a maior parte da oposição foi dirigida contra Paulo, o porta-voz principal, fazendo com que os crentes promovessem sua partida, enquanto Silas e Timóteo permaneceram entre eles. Versículos 16 a 25. Enquanto esperava Silas e Timóteo, que iam chegar de Bereia, Paulo observou Atenas de perto. Ele viu que a cidade estava entregue à idolatria. Atenas era uma bela cidade, com muitos edifícios e outros monumentos magníficos, boa parte deles associados à adoração pagã. A cidade também era um centro de discussão intelectual, filosófica e religiosa. Tudo isso comovia Paulo como pessoa que conhecia o Deus verdadeiro e seu Filho Jesus Cristo. Conforme seu costume, Paulo disputava na sinagoga, mas também ampliava sua audiência, mesmo antes do início dos problemas com os judeus, levando o evangelho à praça e conversando com quem ali estivesse, provavelmente filósofos, oradores e mestres. Paulo conversou como representante de duas das filosofias mais populares da época, estoicismo e epicurismo. Eles chamaram Paulo de tagarela. O termo sugeria alguém que pega ideias, como uma galinha pega sementes com o bico, e depois as declama sem entendê-las plenamente. O Tribunal do Areópago era um grupo que já havia sido estabelecido há bastante tempo, com ampla autoridade sobre a vida civil e religiosa de Atenas. Nos dias de Paulo, esse tribunal exercia sua jurisdição, especialmente em questões de religião e moralidade. Os atenienses construíram um altar para o Deus desconhecido por medo de esquecer algum ídolo e perder bênçãos ou receber castigos. O começo do discurso de Paulo aos atenienses foi sobre esse Deus desconhecido. Paulo apenas usou a inscrição sobre o altar como ponto de partida para falar-lhes a respeito do verdadeiro Deus. Paulo fala do Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, incluindo a humanidade. Ele identifica este único Deus verdadeiro como superior a todas as divindades menores e concorrentes que pudessem ser adoradas em Atenas, com todas as suas fraquezas e fragilidades. Quando Paulo diz que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, é fácil imaginá-lo apontando para o Partenon, o magnífico templo que estava logo acima dele e de seus ouvintes na Acrópole. Paulo estava afirmando que o verdadeiro Deus do céu e da terra não habita em templos como Partenon, nem é servido pelos sacrifícios que os atenienses regularmente levavam aos seus templos. Versículos 26 a 31. Paulo diz que Deus fez toda a humanidade de um homem só, se referindo a Adão, em quem todas as pessoas encontram sua unidade ancestral.
uma ideia que apelaria ao forte sentimento estoico de fraternidade humana. Paulo afirma, pois, a historicidade de Adão e a descendência de toda a humanidade a partir dele. Isso também exclui qualquer tipo de racismo, uma vez que os vários grupos étnicos vêm de um homem só. Paulo não cria que uma pessoa pudesse obter salvação por sua própria busca de Deus, mas cria que Deus está próximo de cada indivíduo e que as pessoas, por meio do raciocínio próprio e da observação da natureza, pudessem alcançar um conhecimento rudimentar do ser de Deus. A revelação especial de Deus é necessária para uma compreensão mais completa e para a salvação. Paulo elabora seu argumento fundado na teologia natural e introduzindo uma dimensão escatológica. Deus não teve em conta os tempos da ignorância, mas ordena que todos reconheçam seus maus caminhos e se afastem deles, ou seja, se arrependam. Ele estabeleceu um dia de juízo para o qual o mundo terá de prestar contas diante do justo padrão estabelecido por Jesus, a quem Deus ressuscita dos mortos. Versículos 32 a 34. Nem estoicos, nem epicureus acreditavam na possibilidade da ressurreição do corpo, embora os estoicos acreditassem na continuidade da existência do espírito humano após a morte do corpo. De qualquer forma, ao falar da ressurreição do corpo, Paulo obteve para si não só zombaria, mas também certa dose de curiosidade. Os esforços missionários de Paulo em Atenas não foram tão bem-sucedidos como em outros lugares, pois não fundou ali uma igreja, mas houve alguns convertidos. Entre eles estava um membro do Areópago, Dionísio, um homem de distinção em razão de sua prestigiosa filiação. Damares também pode ter sido uma mulher de distinção, pois Lucas se deu ao trabalho de mencioná-la por nome. Agora nós vamos estudar o capítulo 18, versículos 1 a 11 do capítulo 18. Corinto era outra cidade importante da Grécia. Seus dois portos faziam dela um centro de comércio da região do Mediterrâneo. Parece que em 41 d.C., o imperador Cláudio proibiu os judeus de se reunirem em Roma. Mais tarde, em 49 d.C., ele os expulsou totalmente. Presumivelmente, Áquila e Priscila foram expulsos nessa ocasião. O fato de eles terem chegado havia pouco da Itália sugere que Paulo chegou em Corinto por volta de 50 d.C. O ofício de fazer tendas envolvia o trabalho com couro e talvez com tecido de pelo de cabra que era confeccionado na Cilícia, região nativa de Paulo. Isso ajudava no sustento durante o ministério. Aparentemente, Paulo teria encontrado na sinagoga os gregos que eram tementes a Deus, pois uma inscrição foi encontrada em Corinto atestando a existência de uma sinagoga. Quando Silas e Timóteo finalmente alcançaram Paulo em Corinto, ele estava ocupado de sua especialidade, pregando a palavra e testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Paulo sacudiu as vestes, simbolizando que ele deixava de dar prioridade ao evangelismo de judeus e se concentraria agora na colheita mais frutífera entre os gentios. Mesmo assim, a pregação na sinagoga deu resultado, pois Crispo e toda a sua casa se converteram. Tito Justo provavelmente era um gentio que havia se convertido ao judaísmo e depois creu em Jesus. Paulo experimentou dificuldades nas cidades anteriores, inclusive Filipe, Tessalônica e Bereia. Contudo, o Senhor lhe assegurou que ele teria ministério produtivo em Corinto, o que explica a razão de sua permanência lá por 1 ano e 6 meses. Versículos 12 a 17. O procônsul de uma província era seu principal oficial de justiça. Gálio serviu neste ofício entre 51 e 52 d.C. Isso constitui uma data-chave para calcular as datas das várias viagens missionárias de Paulo. O tribunal era o local onde o procônsul julgava. A sentença de Gálio, de que as acusações judaicas contra os cristãos diziam respeito unicamente a questões de sua própria religião, estabeleceu o importante precedente legal de que os cristãos eram inocentes de transgredir a lei romana quando apenas ensinavam e seguiam a doutrina cristã. Sóstenes pode ter sido um judeu convertido ao cristianismo, pois Paulo menciona alguém com esse nome como seu coautor em 1 Coríntios 1, versículo 1. Em Atos 18, versículo 8, Crispo fora chamado de o chefe da sinagoga, mas Sóstenes pode tê-lo sucedido quando Crispo se tornou cristão. Ou pode ter havido mais de uma pessoa com este ofício na sinagoga. Versículos 18 a 23. Os muitos dias que Paulo permaneceu em Corinto parecem ser complementares aos 18 meses do versículo 11. Síria se refere à igreja de Antioquia da Síria, que lhe dava suporte. Cencreia ficava 10,5 km a leste de Corinto e era o principal porto de Corinto para o mar Egeu. O fato de o cabelo de Paulo ter sido raspado provavelmente indica que ele havia concluído um voto.
Além de não cortar o cabelo, tal voto demandava severa pureza e abstinência de bebida forte. Fazia-se tal voto quando se buscava bênção divina para alguma incumbência ou para expressar gratidão. Priscila e Áquila permaneceram em Éfeso para estabelecer o seu negócio. Aparentemente, moraram em Éfeso durante vários anos. Uma igreja se reunia na casa deles. Paulo partiu do principal porto palestino de Cesareia na primavera de 51 d.C. e foi logo para Jerusalém saudar a igreja. Depois, Paulo seguiu para Antioquia da Síria, marcando a conclusão de sua segunda viagem missionária. O versículo 23 assinala o início da terceira viagem missionária de Paulo, na primavera de 52 d.C. Como nas duas primeiras, essa viagem começa em Antioquia e percorre os seus passos pela Ásia Menor, especialmente a região frígia da província da Galácia. Versículos 18 a 23. Versículos 24 a 28. Alexandria era um centro intelectual do Egito e tinha uma biblioteca de renome mundial. A eloquência de Apolo fora acompanhada, sem dúvida, por grande aprendizado, especialmente nas escrituras do Antigo Testamento. Ele é descrito como poderoso em seu uso das escrituras ao pregar e debater publicamente, no que acompanhado, sem dúvida, pelo poder do Espírito Santo. Apolo conhecia apenas o batismo de João, o que sugere que ele não havia ouvido sobre o batismo que Jesus ordenara após sua ressurreição e que começou a ser administrado a todos os crentes em Cristo desde o dia de Pentecostes. Portanto, o conhecimento de Apolo sobre o evangelho cristão deve ter sido pouco em alguns aspectos, embora ensinasse com precisão a respeito de Jesus naquilo que ele conhecia sobre ele. Apolo certamente sabia sobre a vida e ensinamento de Jesus, mas pode ser que não soubesse sobre a morte e ressurreição de Jesus, nem sobre o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Possivelmente, Priscila e Áquila expuseram a Apolo as coisas sobre Jesus que ele ainda não conhecia. Logo que a habilidade retórica de Apolo estava casada com uma compreensão exata da fé cristã, ele partiu de Éfeso e foi para Acaia. Agora nós vamos estudar o capítulo 19, versículos 1 a 10 do capítulo 19. A confissão dos discípulos de que não ouviram que existe o Espírito Santo indica que eles não tinham ouvido sobre o derramamento do Espírito no Pentecostes e, portanto, provavelmente não tinham ouvido muito sobre a vida e o ministério de Jesus e certamente nada sobre sua morte e ressurreição. Eles, evidentemente, haviam se mudado da Palestina para Éfeso antes de Jesus iniciar seu ministério. Como seguidores de João, eles teriam conhecido sua mensagem de que o Messias traria o Espírito. Depois de aprenderem como Jesus cumprir a mensagem de João Batista, estes discípulos de João se submeteram ao batismo no Espírito Santo, o que também aconteceu aos discípulos de Jesus pela primeira vez no dia de Pentecostes. Eles tanto falavam em línguas como profetizavam numa demonstração e comprovação exterior de quem havia recebido o Espírito. Paulo retirou-se da sinagoga quando começaram a falar mal do caminho e ficou manifesto que a multidão não creria. Sua escolha parece estar em conformidade com os escritos de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Tirano era o proprietário da escola ou ensinava ali regularmente. Após 3 meses falando na sinagoga, Paulo passou mais 2 anos ensinando em Éfeso, causando um impacto significativo na província da Ásia. Versículos 11 a 20. O poder de Deus, mediante a fé, estava operando por meio de Paulo nessas curas. Por causa do passado religioso pagão, os efésios estavam acostumados a empregar meios supersticiosos, mas Deus ajustou sua obra de graça à ignorância deles. O fato de itens pessoais de Paulo estarem envolvidos em curas demonstra sua identidade como apóstolo. Nos tempos antigos, era prática comum usar nomes mágicos para expulsar maus espíritos. Uns judeus em Éfeso pretendiam invocar o nome do Senhor Jesus sobre aqueles que estavam possessos, tentando imitar o que Paulo fazia. As consequências de uma invocação leviana do nome de Jesus foram severas. O fato de os homens fugirem nus era especialmente humilhante, visto que os judeus rejeitavam a nudez. O nome do Senhor Jesus, em vez de ser abusado, foi engrandecido quando as pessoas compreenderam que o poder do Senhor não estava disponível para qualquer um controlar e manipular. O mundo greco-romano tinha em autoestima palavras e encantamentos mágicos, muitas vezes colecionando-os em livros que eram vendidos por altas somas. Os convertidos de Éfeso trouxeram essas relíquias do seu passado pagão e realizaram uma queima de livros em massa. Versículos 21 e 22. Paulo pretendia
retornar aos lugares onde havia passado evangelizando em sua segunda viagem missionária, e depois ir a Jerusalém antes de viajar mais para o Ocidente. Como declarou em sua carta aos Romanos, ele acreditava que sua obra missionária no Oriente estava encerrada. Depois de levar a coleta para Jerusalém, ele planejava seguir para Roma e, em seguida, mais a oeste para a Espanha. Versículos 23 a 32. O caminho era a maneira como se referiam à religião cristã. Como acontecia com muitos cultos antigos, artífices como Demétrio ganhavam a vida fabricando itens cultuais tais como ídolos. A pregação de Paulo pôs em perigo essa ocupação. A reputação de Paulo tinha se espalhado por toda a Ásia, fazendo dele uma ameaça a crenças e estilo de vida de uma grande multidão. O templo de Diana em Éfeso era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Demétrio previu que o templo perderia sua reputação e seria estimado em nada se Paulo persuadisse muita gente de que os ídolos que Demétrio fazia não eram deuses. As declarações de Demétrio foram bastante precisas. Paulo pregou contra a idolatria e pessoas de toda a província da Ásia se reuniam para adorar Diana, especialmente na festa dedicada à deusa que acontecia durante a primavera e tinha duração de uma semana. Demétrio não estava errado em ligar Diana aos interesses cívicos, econômicos e religiosos da cidade. Os discípulos sabiamente impediram que Paulo se juntasse a seus companheiros de viagem, pois teria sido um sacrifício insensato colocar-se nas garras de uma multidão tão hostil. O fato de alguns dos principais da Ásia também pedirem que Paulo ficasse longe do tumulto revela que ele chegou a ser bem considerado por alguns líderes na província. Tal como acontece com o ajuntamento de massas, a confusão reinou e muitos nem sabiam mais por que haviam se reunido. Versículo 33 a 41. Naturalmente, os judeus da cidade desejavam se distanciar da controvérsia causada por Paulo e seus seguidores. Eles empurraram para frente um dos seus, Alexandre, um judeu grego, para apresentar uma defesa em favor deles. E, ironicamente, os judeus deviam ter a mesma visão do culto de Diana que Paulo e seus seguidores. Quando a multidão de Efésios não admitiam tal distinção, sabiam que qualquer um cujas raízes religiosas fossem judaicas representava oposição a Diana. O escrivão da cidade era o principal oficial administrativo da cidade, a ligação entre a Assembleia Municipal e os oficiais romanos. Ele assegurou à multidão que a Assembleia Municipal e os oficiais. Ele assegurou à multidão que a reputação da cidade estava segura. A imagem que caiu do céu provavelmente se refere a um meteorito. Meteoritos estavam ligados ao culto a Diana. O escrivão da cidade deixou claro que as ações de Demétrio eram contrárias à lei e não seguiam o devido processo. O medo de uma represália romana era um motivador comum para pôr fim a uma agitação civil. Não, não se menciona se houve nova medida judicial. Isso revela que Paulo e seus seguidores não transgrediram nenhuma lei. Eles estavam simplesmente incomodando aqueles que lucravam com o culto de Diana.